Então, vamos lá. Vamos começar, então, o seminário sobre perda de vitaminas e minerais. Os integrantes do grupo são o Anderson, o Júlio e eu, Roberta Santos. Então, para começar a falar um pouquinho sobre esse tópico, a gente tem que introduzir, de fato, essa questão em relação à manipulação dos alimentos. Nós temos, então, que a maneira como a gente manipula os alimentos vai resultar na forma como a gente vai nutrir o nosso corpo, já que o mecanismo de preparo ele pode ajudar a minimizar as perdas nutricionais, como também pode influenciar numa retenção desses nutrientes. Então, essas perdas podem acontecer naturalmente, por conta em detrimento das reações químicas que ocorrem após a colheita, mas também ocorrem na maturação em processos bioquímicos do próprio alimento. Então, a perda de vitaminas e minerais durante o preparo e o armazenamento dos alimentos é uma preocupação significativa para a saúde nutricional, já que esses nutrientes eles são essenciais para o nosso corpo, já que eles vão estar desempenhando papéis cruciais no funcionamento do nosso organismo, desde processos metabólicos, o fortalecimento do sistema imunológico e a manutenção da saúde em geral. Então, a perda desses nutrientes vai ocorrer em toda a cadeia produtiva, desde a colheita, no plantio e a colheita desse produto, até o preparo final na mão dos consumidores. Então, saber sobre essas perdas é muito importante e fundamental, porque a partir daí a gente consegue entender de que maneira essas variáveis elas vão afetar a integridade das vitaminas e dos minerais também, influenciando, então, para que a gente adote práticas que vão maximizar a retenção desses minerais, garantindo, então, de modo geral, uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Eu vou falar sobre os fatores que influenciam a perca de vitaminas. As vitaminas são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo e desempenham papéis cruciais em diversas funções, desde a produção de energia até a manutenção do nosso sistema imunológico. No entanto, diversos fatores podem influenciar a perca dessas substâncias que são importantes nos nossos alimentos, comprometendo a sua disponibilidade no nosso corpo. O que pode causar essas percas de vitamina nos alimentos? Um dos fatores são fatores naturais, como a maturação. À medida que os alimentos amadurecem, o conteúdo de algumas vitaminas pode diminuir. Condições climáticas, como exposição à luz solar, à chuva, à temperatura, pode afetar a concentração de vitamina nos alimentos. Pragas e doenças, ataques de pragas e doenças podem danificar os alimentos e reduzir o teor de vitaminas. As condições de processamento podem causar perdas de vitaminas, que variam de acordo com o método de cozimento, o tipo de alimento. A degradação de vitaminas irá depender de condições específicas durante os processos, podendo ser influenciadas, como eu já disse aqui, pela temperatura, cozinhar por longos períodos ou em altas temperaturas, a degradação pelo oxigênio, a exposição à luz. Vitaminas como a vitamina C e algumas do complexo B são particularmente suscetíveis à oxidação quando expostas ao ar. A umidade também influencia, que pode degradar vitaminas solúveis em água, o pH, e aqui embaixo, no slide, tem uma tabela que relaciona os fatores que favorecem e interferem na perca de nutrientes durante o pré-preparo e o preparo. Fatores como o corte, a lavagem, o cozimento, os métodos de cozimento, são fatores relacionados ao processamento também. O processamento industrial, a pasteurização, a esterilização e outros processos industriais também podem reduzir o conteúdo de vitamina nos alimentos. Fatores também ao armazenamento, como a temperatura, exposição à luz, ao ar, também podem influenciar na degradação dessas vitaminas. E como nós podemos minimizar essas perdas? Consumo de alimentos frescos, nós podemos optar por frutas, verduras, legumes frescas e da estação, evitar deixar o alimento de molho por muito tempo, cozinhar os alimentos no vapor ao invés de água fervente, reduzir o tempo de exposição ao ar, utilizar embalagens adequadas e manter os alimentos em locais frescos. E uma dica é variar a nossa alimentação para garantir o consumo de diferentes vitaminas. Bom, em resumo, a perca de vitamina nos alimentos é um processo natural e inevitável. No entanto, adotando algumas práticas simples, é possível minimizar essas percas e garantir um consumo adequado de vitaminas para uma boa saúde. Dando continuidade aqui sobre a nossa apresentação de perda de vitaminas e minerais, eu destacarei aqui as principais perdas de minerais, no processamento e também no tratamento térmico. A título de conhecimento, trouxemos aqui um estudo que aborda a estabilidade de minerais em hortaliças submetidas a diferentes métodos de cozimento. Esse estudo, ele aborda como diferentes formas de cocção, elas podem afetar a retenção de minerais, em partes convencionais e não convencionais. Essas partes convencionais e não convencionais, elas são ricas em ferro, zinco, magnésio, potássio e cálcio, por exemplo. E foram inseridos nesse estudo alimentos como abóbora, brócolis, cenoura e couve-flor. Esses alimentos foram submetidos a diversas formas de cocção, né, como os cozimentos por imersão em água, o cozimento a vapor, o cozimento pelo micro-ondas e pela pressão, né? E as principais conclusões a que chegaram nesse estudo foram que as perdas de minerais, elas ocorrem em todas essas etapas de cozimento, mas no cozimento a vapor e no cozimento pelo micro-ondas foram as formas que resultaram nas menores perdas significativas desses minerais. As partes não convencionais, que são as cascas e os talos, elas possuem teores maiores de minerais do que as partes convencionais, né, sugerindo assim o seu potencial como fonte alternativa de nutrientes.
As hortaliças submetidas ao vapor e ao micro-ondas, elas preservaram melhor as quantidades de minerais como o ferro, o fósforo e o potássio, por exemplo, e esse estudo, ele destaca a importância de considerar o método de preparo desses alimentos para minimizar a perda nutricional. Agora eu trarei aqui uma definição sobre minerais. Os minerais, eles são constituintes inorgânicos, né? Eles são nutrientes necessários para a manutenção da saúde, sendo componentes vitais ao metabolismo, pois estão envolvidos em quase todas as reações e vias bioquímicas conhecidas. As frutas e hortaliças são alimentos fontes desses nutrientes, e o seu consumo está diretamente associado a uma dieta saudável e também à prevenção de doenças. Vale destacar aqui que os minerais, eles são classificados como macrominerais, né? Que são aqueles que são requeridos em uma dieta em quantidades superiores a 100 miligramas, né, como cálcio, fósforo, potássio, entre outros, e os microminerais, que são aqueles requeridos em quantidades inferiores a 100 miligramas, como o iodo, o flúor, o cobre e entre outros. E como ocorrem as perdas desses minerais em diferentes processamentos? A primeira perda significativa, ela se dá pelo cozimento e imersão, né, em que esse alimento ele é submetido ao cozimento imerso em água, né, conforme eu havia dito, e conforme também foi destacado naquele artigo, né, esse alimento, ele, quando submetido ao cozimento por imersão, ocorre o arraste dos minerais contidos no alimento, né, os minerais solúveis são solubilizados ali em água, né, através do processo de lixiviação. Também ocorre perda nutricional através do processo físico de moagem e descascamento, né? Conforme eu havia dito, as cascas e os talos, eles são partes desses vegetais que têm quantidade significativa de minerais, mais até do que as partes convencionais, né? Também podemos destacar aqui fatores antinutricionais, como a do feijão, por exemplo, que são ricos em fatores antinutricionais como os fitatos, oxalatos, os nitritos, os citatos, que são fatores que impedem a absorção dos minerais no nosso trato gastrointestinal. Como ocorrem essas perdas? As perdas desses minerais, elas são resultantes dos processos físicos e químicos, como dito anteriormente, e também há de se destacar aqui que, diferente das vitaminas, os minerais eles não são termossensíveis, ou seja, não há uma perda de minerais através do aquecimento. As perdas elas ocorrem também em outras etapas do alimento, como no pré-preparo, na cocção, no congelamento e na secagem. E como reduzir essas perdas? Então, a perda ela vai depender do tipo de mineral presente no alimento e também no método utilizado. Certos tipos de alimento, eles são fontes de determinados microminerais, né? E no estudo que destacamos aqui, que avaliou a perda de ferro, zinco, magnésio e potássio, entre outros, em hortaliças, concluíram que os métodos de cozimento que demonstraram menores perdas de microminerais foram o vapor e o micro-ondas. Também fazer uso e o aproveitamento integral das cascas e dos talos também contribuem para reduzir as perdas desses nutrientes. E aqui estão as nossas referências de onde pegamos todas essas informações.